Irmãos, nós estamos falando durante o mês de maio, estou ruim no tempo hoje, no espaço, sobre Neemias, né? Fizemos uma exceção no Dia das Mães, porque o Renato ia pregar, e aí o Renato usou um outro texto, mas aí hoje então nós voltamos para Neemias, e domingo que vem também vamos continuar em Neemias. No mês de junho, nós vamos fazer uma série aqui sobre oração. Essa semana nós tivemos uma reunião e a gente definiu que o mês de junho a gente vai trabalhar bastante o tema sobre oração e até mesmo a liturgia do nosso culto vai ser mais voltada para isso. Então, no mês de junho, nós vamos falar sobre oração. Mas esse mês ainda nós estamos falando sobre Neemias. E aí eu queria ler só alguns versículos aqui do capítulo 2, nós falamos no domingo primeiro sobre o capítulo 1. No capítulo 2 de Neemias, versículo 1 diz assim, que no mês de Nissan, no 20º ano do rei Artaxerxes, na hora de servir-lhe o vinho, levei ao rei. Nunca antes eu tinha estado triste na presença dele, Neemias falando. Por isso o rei me perguntou, por que o seu rosto parece tão triste, se você não está doente? Essa tristeza só pode ser do coração. Com muito medo eu disse ao rei, que o rei viva para sempre, como não estaria triste o meu rosto, se a cidade em que estão sepultados meus pais está em ruínas, e as suas portas foram destruídas pelo fogo. O rei me disse, o que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei, se for do agrado do rei, e se seu servo puder contar com a sua benevolência, que ele me deixe ir à cidade onde estão os meus pais enterrados em Judá, para que eu a reedifique. Amém? Eu queria trabalhar um pouco esse texto de Neemias na perspectiva da liderança, né? Porque é notório aqui algumas características de Neemias que são características de um líder, né? E talvez alguém diga assim, então essa mensagem não é para mim porque eu não sou líder de nada. Mas na verdade você é. Todo mundo é líder de alguém, é líder em algum período, ou às vezes de alguma situação, sabe? Às vezes acontece alguma situação na sua família, na família dos seus pais, em que você assume aquela posição de líder ali para resolver algum problema, né? Nós temos aqui a Tainá, a Letícia, eu também tenho certeza que em algum momento, entre grupos de amigos, também assume uma posição de líder, seja num comentário, ou seja no trabalho da escola, mas em diversos momentos, nós assumimos posição de liderança. E também, a primeira pessoa que nós devemos liderar somos a nós próprios. Então, eu queria falar sobre Neemias nessa perspectiva de liderança. Bem, essas duas pessoas estão acostumadas a estarem juntas, o rei Artaxerxes e Neemias. Como eu falei no primeiro domingo, Neemias ele é o copeiro do rei. Então ele serve o rei e como o copeiro ali que zela pela vida do rei, ele prova o vinho antes muitas vezes para ele servir ao rei com segurança. E em um determinado momento, como essas duas pessoas andam juntas, têm estado juntas, em um determinado momento o rei olha para a cara de Neemias e fala, você está triste, e não parece uma tristeza de doença, não parece que você está doente, parece uma tristeza do coração. Esse é um rei sábio, irmãos, porque ele tem discernimento de interpretar fisionomias. Para nós interpretarmos fisionomias, nós precisamos de discernimento, perceber que alguém com quem você de alguma forma convive, seja por pouco tempo, por muito tempo, mas você percebe na vida daquela pessoa que algo não está bem com ela. E isso é algo que o Espírito também nos ajuda a fazer, né? Eu me lembro de uma vez que eu cheguei aqui e a Carol estava com
algum problema que eu não lembro qual. E lá na entrada do elevador, a Ludmila rapidamente olhou para a Carol e percebeu que algo estava errado e as duas conversaram. A gente pode receber essa habilidade, esse dom de perceber que algo está errado, né? As mães percebem quando algo está errado com seus filhos, as esposas também conseguem às vezes perceber quando algo está errado com seus maridos e assim vice-versa. Mas muitas vezes, quando as pessoas nos perguntam se as coisas vão bem, muitas vezes a gente não está disposto a dizer a verdade, a gente fala, vai tudo bem. E se Neemias tivesse perdido a oportunidade de revelar de fato o que estava no seu coração, ele tinha perdido uma outra grande oportunidade. Quando o rei pergunta para ele, olha, está tudo bem? Ele poderia ter passado... Obrigado, Augusto. Ele poderia ter passado essa situação para frente e falar, não, está tudo bem, e seguir adiante. Mas ele estava disposto a abrir seu coração, para a pessoa certa. Porque de nada vale também você sair contando os seus problemas para todo mundo. Né? Isso só vai mostrar para você o quanto você está assumindo uma posição de vitimismo nessa história toda. Mas existem algumas pessoas que são pessoas que convivem com a gente, que são pessoas que conhecem o nosso semblante, que são pessoas que podem ser usadas por Deus para nos ajudar, que se nós falarmos a verdade para elas, a nossa vida pode seguir um outro curso. É o que acontece aqui com Neemias, quando ele abre o coração para o rei e diz, realmente, não está tudo bem comigo. As coisas mudam para ele. Irmãos, nem sempre vai estar tudo bem, muito pelo contrário. E muitas das vezes a gente tem que estar preparado para abrir os nossos corações para as pessoas, para dizer o que está acontecendo com as nossas vidas, porque pode ser que do outro lado alguém ouça e coloca uma seta indicativa no nosso caminho, nos dê um conselho sábio para a gente saber o que fazer, ou pode ser que alguém realmente nos ajude, né? Então, do outro lado também, quando você é essa pessoa, quando você é o rei Artaxerxes, você pergunta para alguém o que essa pessoa tem, e essa pessoa abre o coração para você, lembre-se de Moisés, na Terra Santa, quando Moisés tem uma visão da sarça que arde e não se consome, a palavra que vem para ele é, Moisés, tira as sandálias dos teus pés, porque o lugar que você está é um lugar santo. Diante das dores das pessoas, nós também temos que estar preparados para tirarmos a sandália dos nossos pés, porque a sua dor nos colocou em uma terra santa. A dor do outro é algo muito especial para nós. Nós precisamos de sabedoria para lidar com esse lugar. Precisamos estar preparados para tirar as nossas sandálias e às vezes muito mais ouvir e acolher do que ter uma resposta, como diz o Raul Seixas, uma resposta para tudo, né? Do que ter aquela velha opinião formada sobre tudo. Para tudo você sabe algo que a pessoa tem que fazer. Você nunca teve filhos, mas você sabe como ela deve cuidar dos seus filhos. Você nunca teve empresa, mas você sabe exatamente o que ele precisa fazer na empresa dele para as coisas darem certo. Sabe? Então, muitas das dores, nós não precisamos ter uma opinião para tudo. A gente pode simplesmente ouvir, acolher a dor do outro e falar, olha, o que eu consigo fazer por você é orar. Eu nem sei te dizer o que você deveria fazer, mas eu sei que Deus tem uma resposta para você. Então você acolhe a dor do outro em oração. Agora, todavia, entretanto, mas, se você tem condições de fazer alguma coisa pela dor do outro, aí você já não pode mais só orar. Você tem que estender a mão para puxar aquela pessoa. Esse rei, ele poderia falar assim, ok, Neemias, você está triste, que as coisas possam dar certo para você, vá agora e vai fazer o seu trabalho. Mas esse rei tem poder de ajudar a Neemias. Irmãos, muitas das pessoas que Deus vai trazer até nós, para nós termos ali a oportunidade de ouvir a sua dor, acolher a sua dor, quem sabe orientar na sua dor. Muitas dessas pessoas, Deus também vai nos dar poder para ajudá-las além das nossas orações.
Porque como nós vamos dizer a alguém que não tem pão, eu vou orar para que Deus te dê pão, sendo que eu posso dividir o meu pão? Então, fique atento. As pessoas as quais vão te procurar com as suas dificuldades, você pode ser um agente de Deus para ajudar elas nessas dificuldades, né? E aí, o rei diz para Neemias: o que você precisa? O que você gostaria de pedir? Irmãos, quantas vezes tudo que a gente queria era estar diante de um rei e que esse rei dissesse para nós: o que você precisa? Pede. O que você está precisando? Irmãos, há um rei mais poderoso do que Artaxerxes, e que em oração nós podemos diante dele pedir o que nós precisamos, o que nós gostaríamos. Essa pergunta do rei é uma pergunta que eu creio que Deus nos faz quando nós estamos em oração. O que você gostaria de pedir? Qual é o desejo? O que está acontecendo? O que você quer pedir? E eu gosto muito aqui desse texto, do versículo 4, que diz assim, quando o rei fala para ele: o que você gostaria de pedir? E aí embaixo diz assim: então orei ao Deus dos céus. O que você gostaria de pedir, Neemias? Então eu orei antes de pedir. Irmãos, como pode essa velocidade da oração? Né? O que você gostaria de pedir? Eu posso te falar amanhã, eu preciso ir para casa orar. Não. Então orei a Deus dos céus e disse, e respondi ao rei. Percebe, Freire, essa velocidade? O que você gostaria de pedir? Então orei a Deus antes. Irmãos, só tem um jeito de nós termos essa oração engatilhada, quando nós já estamos vivendo em oração. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, tem um texto muito conhecido de Paulo, quando Paulo fala assim: olha, orai sem cessar, ou seja, nunca pare de orar. Horas vidas, como eu não vou parar de orar se eu preciso conduzir o meu carro, se eu preciso sentar numa mesa de escritório e trabalhar, se eu preciso entrar na escola, como que eu não vou parar de orar? Irmãos, orar sem cessar é não deixar de orar entre os períodos que você estava orando. Orar sem cessar é não deixar de orar entre os períodos em que você estava orando. E só tem uma forma de fazer isso. Orar sem cessar diz respeito a um estilo de vida. Oração no estilo de vida, ela deixa de ser algo que eu vou fazer, que eu lembro que eu tenho que fazer, que eu vou agendar de fazer, e ela passa a ser feita de forma automática, sem que eu perceba. Eu estou sempre em oração. Quando o rei fala para Neemias: olha, o que você quer? Diz o texto: eu orei a Deus. Por quê? Porque ele vivia uma vida de oração. Vivia uma vida de oração. Por isso, ele é tão rápido, veloz na sua oração. Em 1 Timóteo capítulo 2, Paulo dá um conselho a Timóteo, diz assim: olha, Timóteo, acho que é no versículo 1, antes de tudo, súplicas, orações. Então Neemias, antes dele dizer ao rei o que ele precisa, súplicas e oração. Irmãos, antes de qualquer coisa, nós temos que estar prontos para, antes de tudo, estarmos orando antes daquela situação. Antes daquela situação, você já está orando. Gosto muito da história de Daniel. Daniel, antes de ser ameaçado pelo rei, diz o texto que ele ora 3 vezes por dia. Quando ele tem a sua vida ameaçada pelo rei, o texto segue dizendo que ele orava 3 vezes por dia. O que está acontecendo com Daniel? Daniel tem uma vida de oração que ele não precisa orar mais, diz ele, quando as coisas apertam. E ele não deixa de orar, ou não passa a orar menos, quando a vida segue uma bonança.
antes de ter a sua vida ameaçada, ora 3 vezes por dia. Agora que querem tirar a sua vida, continua orando 3 vezes por dia. Ele não precisa orar mais porque a situação apertou, e não precisa orar menos porque as coisas estão fáceis. Daniel tem já uma vida de oração. E Neemias aqui, desde o capítulo 1, quando ele ouve a notícia, ele se assenta, ora e chora, nós percebemos em Neemias que ele tem uma vida de oração. E uma das características de um líder, irmãos, e aqui eu não falo de um líder no âmbito profissional, porque talvez isso seja loucura no mundo corporativo, mas um verdadeiro líder, ele tem uma vida de oração. O que você quer pedir, Neemias? Então, ore a Deus. Romanos 8 e Gálatas 5 vai dizer que nós somos guiados pelo Espírito de Deus. Só tem uma forma de nós sermos guiados pelo Espírito de Deus, quando nossa vida se rende a Deus, nossa vontade é entregue a Deus. Então, quando eu consigo me liderar ao ponto de falar assim, olha, eu não me pertenço, mas eu pertenço a Deus, minha vida é guiada por Deus, e porque minha vida é guiada por Deus, eu estou em constante oração. Eu estou andando pelo Espírito, percebendo as pessoas que não estão bem, ajudando as pessoas que estão me procurando e orando constantemente. E aí depois, Neemias recebe essa oportunidade. O que você gostaria de pedir? Então orei ao Deus dos céus e respondi ao rei. Se for do agrado do rei e eu puder, me envia a ajudar para reedificar a minha cidade. E aí, eu já estou encerrando. O rei fala para ele assim, quanto tempo de viagem? Ele tem tudo calculado. O que você precisa? Preciso de uma carta, preciso de madeira. Ele tem tudo pronto. Irmãos, um verdadeiro líder, ele já está pronto para as oportunidades que ele está mirando. Um líder está pronto para as oportunidades que ele está buscando. Isso chama-se, em outras palavras, planejamento. Neemias tem um plano feito, calculado, está tudo certo na cabeça dele para a oportunidade que ele está buscando, sabe? Eu não sei qual que é a oportunidade que você tem buscado, mas você tem que estar preparado para quando essa oportunidade abrir as portas para você. Para quando o trem passar, você tem que estar preparado para correr e conseguir alcançar o vagão, para pular para dentro. Nós temos que estar preparados para oportunidades que nós estamos esperando. Se você tem esperado uma oportunidade de falar do amor de Deus, revelar o amor de Jesus para alguém, já esteja preparado. Já saiba quais os versículos você quer explicar para aquela pessoa. Se você tem procurado uma oportunidade de ajudar alguém, junte seus recursos, esteja preparado. Ore a Deus para que você esteja preparado para ser generoso, para que você não seja egoísta, mesquinho. Mas se prepare para a oportunidade que Deus quer te dar. Se prepare para essa oportunidade. Eu conheço a história de um pastor e uma pessoa milionária marcou uma conversa com ele. E ele nem sabia que essa pessoa possuía toda essa riqueza. E aí marcou lá, entrou no escritório dele na igreja, e essa pessoa foi direto ao ponto. Falou assim, pastor, o que o senhor faria se o senhor recebesse a doação, se a sua igreja recebesse a doação de um terreno com cerca de 20 mil metros quadrados? O pastor ficou olhando para ela, nem sabia que poderia acontecer algo, abriu a gaveta, tirou um projeto, colocou na mesa, mostrou para ela o projeto, passou as folhas, mostrou o desenho, a arquitetura, falou assim, eu faria um colégio. A nossa igreja faria uma escola. E ela, entusiasmada com aquele projeto, falou assim, como chamaria a escola? O colégio chamaria Inspire. Assim, pastor, minha família vai abrir mão desse terreno para a sua igreja.
E porque você já tem tudo pronto, é uma resposta de que nós estamos fazendo a coisa certa. Está lá. Você pega a Dutra ali em São José dos Campos, tem lá o colégio enorme chamado Inspire, administrado pela igreja. Estava preparado para a oportunidade que estava buscando. O líder, ele está preparado para aproveitar a oportunidade. E aí Neemias vai para Judá, e a última coisa que eu queria falar, ele chega em Judá, passa 3 dias ali, naquele lugar, reconhecendo o lugar, ele chega com algumas pessoas, e tem uma parte bem histórica interessante aqui, ele cita o nome dessas pessoas, e ele caminha por ali, montado no seu animal, vendo ali os muros destruídos, todas aquelas situações, e aí ele chega para as pessoas que estão com ele, porque ele sabe que ele não consegue fazer sozinho. Um líder sabe que sozinho ele não vai conseguir fazer nada. Ele precisa de uma equipe, ele precisa de pessoas. Né? Um líder não pode ser uma equipe, ele sozinho, ele precisa de pessoas. E aí, no versículo 17 do capítulo 2, ele abre o coração ali para as pessoas que estão com ele. Ele mostra a realidade, ele mostra o seu plano, ele dá o seu testemunho, e as pessoas no versículo 17 dizem assim para ele: sim, nós vamos contigo edificar os muros dessa cidade, nós vamos contigo reconstruir esse muro. E a gente percebe que Neemias nem gastou tanta coisa assim para que eles assumissem esse compromisso com Neemias. E eu percebo aqui no versículo 17 uma grande característica de todos aqueles que querem ser um líder, de todos aqueles que são líder. O líder, ele inspira as pessoas. Não é sobre ensinar a pessoa a fazer o que eu faço, é sobre a minha vida refletir nela ao ponto dela querer ser como eu. É isso que tem um líder. Um líder, ele inspira as pessoas. A filha, ela não quer ser como o outro. A mãe influenciou ela tanto, inspira ela tanto, que ela quer ser exatamente como a mãe dela, porque a mãe dela, de fato, é uma líder para ela. A filha se espelha no pai. Não quer algo além daquilo, quer ser como ele. Porque há uma característica forte da liderança ali, uma liderança que inspira. Não é sobre eu querer fazer o que ele faz, é sobre eu querer ser como ele é. Liderança que inspira. E o que fez com que Neemias inspirasse essas pessoas? No versículo 17, Neemias é realista diante da situação. Olha, essa aqui é a situação. Não escondeu nada. Ainda no versículo 17, ele tem um plano. E no versículo 17, ele tem um testemunho de que Deus é com ele. Nós não vamos inspirar ninguém se as pessoas não perceberem que Deus é com a gente. Sabe quando Neemias abre o coração dele ali para o rei Artaxerxes? E aí Artaxerxes fala: ok, pega as cartas, pega a madeira, pegue tudo, vai embora. E aí Neemias diz assim: olha, o rei Artaxerxes me atendeu o meu pedido. Mas não é por causa de mim, é porque a mão poderosa de Deus estava sobre a minha vida. E por isso que ele atendeu ao meu pedido. Irmãos, se a mão benevolente de Deus, a mão poderosa de Deus está sobre a sua vida, os reis atenderão aos seus pedidos. As pessoas atenderão aos seus pedidos. As coisas serão conduzidas para que você reconstrua para o outro. A reconstrução de Neemias é uma reconstrução para o outro, para a vida do outro. Ele está tranquilo na fortaleza de Suzã. O seu desafio é para melhorar na vida de alguém, não na sua própria vida. Eu percebo que nesse texto de Neemias, que se percebe o tamanho de um líder pelo quanto ele está disposto a sacrificar.
Neemias, como eu citei há pouco, ele sacrifica ali toda a sua vida boa que ele tinha, comendo junto com o rei. Ele abre mão de tudo isso para um desafio enorme. Se mede um líder pelo tamanho do seu sacrifício. E as pessoas às vezes dizem aí fora que Jesus Cristo é um grande líder. E é verdade. Mas se nós formos pensar nessa característica do líder, que um líder se mede pelo tamanho do seu sacrifício, a gente vai perceber que Jesus Cristo é mais que um líder. É um salvador. Porque ele esteve disposto, como diz Filipenses, a kenose de se esvaziar, não teve por usurpação de ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou. A condição humana, depois o que a teologia chama de dupla humilhação, se humilha como homem e se humilha na cruz. O quanto ele esteve disposto a se sacrificar a nosso favor. E é por isso que nós não precisamos mais seguir a nenhum guru, coach ou qualquer outra coisa. Nós podemos seguir ao próprio Jesus, porque ele é o nosso maior exemplo de liderança. Ele é quem nos salvou, quem mostrou que tudo que faz pelo outro. Me mostra nos evangelhos um só milagre que Jesus Cristo fez para si próprio. É difícil de encontrar. Mas tudo que ele faz, ele fez pelo outro. Essa é uma característica do líder que transforma. Ele inspira vidas e ele tem uma causa que não é a sua própria. É pela vida de alguém. Amém? Vou pedir para o Adilson nos convidar para mais uma canção. Enquanto isso, eu quero fazer uma oração para que nós possamos, às vezes, se posicionar na nossa vida. Às vezes a gente fala, eu não sou líder de nada, nem o meu cachorro me obedece. Mas o que está faltando é você se posicionar como um líder. Aonde você pisar e você pensar nisso. Eu sou um líder nesse lugar. Eu tenho a palavra de Deus comigo, eu posso conduzir pessoas aqui para que elas possam fazer o que é da vontade de Deus. Mas talvez você já seja um líder da sua empresa, um líder no seu trabalho. E aí você tem que pensar nisso. O que vai fazer a diferença na minha liderança aqui não é as pessoas ver as minhas habilidades, mas é as pessoas ver que a mão benevolente de Deus está sobre a minha vida. Eu enxergo uma realidade, eu tenho um plano, eu tenho um testemunho. Essas são as características de um líder que inspira. Ele enfrenta a realidade, ele tem um plano e ele tem um testemunho de que Deus está conduzindo a vida dele. Amém?